falando nisso, cara, você já apresentou programa na ESPN. Isso. Cara, você foi pro CQC e você entrou aqui falando, cara, eu sou dono da minha carreira, tem aquele menino que você respeita lá de trás, que é o Juninho. O Juninho. Juninho Sonhador. Cara, isso é uma coisa muito legal. Sabe que tem uma história sobre isso bacana? Desculpa te interromper, só porque você não esqueça. Tem uma história muito bonita sobre isso, que eu lembrei agora que eu falei com vocês, eu tinha esquecido dela. Quando eu tô moleque e tenho 20, 19 anos, 21, sei lá, por aí, tô sozinho, meio agoniado ali para ser ator, não ser ator, eu ia nos prêmios, encontrar uns atores, e numas peças também eu ia conversar com os atores como era ser ator. Como é que é ser ator? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu perguntava muito. Depois eu fui trabalhar com luz, né? Montava refletor, eu fiz Perguinte, uma peça que teve um teste público, qualquer um podia fazer o teste, aí eu passo o teste, faço o papel principal. Mas mesmo assim a minha vida é sou convidado para televisão, fujo da televisão, é aquilo tudo que eu já contei. E daí eu tô nesse prêmio, que é o APCA, no Teatro Municipal, e eu vejo o Paulo Otran ganhar de melhor ator. Eu não sei se era por o que ele estava fazendo. E eu escrevo uma carta para mim mesmo, no futuro. Se algum dia você ganhar esse prêmio, lembre que eu estava sentado aqui. Caraca. Coisa assim, né? Estava sentado aqui. Eu vi o Paulo Otran ganhar esse prêmio de melhor ator, como eu espero que você ganhe um dia. E no dia que você ganhar, que você saiba que eu estarei feliz. Saiba que eu daqui sentado, num papel de McDonald's, de sanduíche McDonald's, amassado, escrevendo a caneta Bic essa história, vejo isso como um filme bonito, mas como uma realidade improvável. São coisas assim. Caramba. E eu escrevo esse texto todo, e um dia eu ganho esse prêmio. E leio essa carta. Você leu no prêmio? Li no prêmio, essa carta. Sensacional. Que demais. Com novas diretrizes, hein? Ganhei com novas diretrizes. Ganhei com novas diretrizes, eu ganhei. Foram 3 seguidos. Novas diretrizes, depois a novela que a gente tava falando. Revelação. Depois ganhei com a rádio também. Mas não sei lá, só porque eu lembro dessa história. Olha essa história, muito legal. Não, eu tava falando dessa questão de você ser o dono da sua carreira e tal. E eu lembro que teve muita gente, principalmente do meio e tal, quando você ator de teatro, novela, dirige um teatro, até hoje você dirige? Não dirijo mais. Mas na época acho que você dirigia o Eva Hers, né? Eva Hers. Eu acabei um namoro, eu quebrei um monte de coisa na minha vida, mudei, não assinei um contrato com a Globo, decidi fui pra fora pra mudar minha vida, mudar a minha cabeça. Cheguei, viajei pra Londres, vi um monte de peça, fiquei com um amigão meu, Jonas, lá. E lá eu vi um monte de teatro pequenos do tamanho desse estúdio acontecer. Eu acho uma realidade diferente do Brasil. Podemos falar sobre isso depois. Mas eu vi isso acontecendo, mas eu vim com essa inspiração. Uhum. Foi aí que eu criei o programa de rádio. Foi daí que eu cheguei no cara da Livre Cultura e falei, podemos fazer um teatro aqui? Não, a gente vai ter um auditório que é para as palestras. Não, vamos fazer um teatro. Aí, não. Eu falei, quem tem um teatro tem um auditório, quem tem um auditório não tem um teatro. E daí ele me chamou uma reunião com o arquiteto da livraria, falou assim, o arquiteto falou para mim assim, não dá para ter um teatro, uma livraria, descaracteriza. E eu cheio das teorias, falei, cara, é o contrário. Você é a única livraria com teatro, as pessoas vão vir para assistir a peça, mas ninguém compra livro. Eu achava isso naquela época, imagina hoje. Ninguém compra livro, imagina, a galera que vai no teatro é que mais vai comprar. E no final eles fizeram, ainda bem, e hoje tem o Teatro Eva Hers no Brasil todo. Eva Hers era o nome da mãe do Pedro, que era o dono da livraria, né? É o dono da livraria. E esse projeto aconteceu dessa maneira. Eu fiquei ali 8 anos, comigo trabalhou o André Ascioli, que é quem cuida até hoje. E eu lembro que você fazia, acho que era uma vez por mês, o programa da rádio era ao vivo no teatro. André, que tinha sido meu camareiro numa peça com o Paulo Otran, que a gente falou agora, e eu lembrei dele assim, e o Paulo um dia falou pra mim, lembra daquele menino que era meu camareiro? Ele tá precisando de uma ajuda, ele é bom menino. Eu falei, pô, André é demais, chama ele pro seu teatro. Aí eu chamei o André e falei, André, vamos construir essa história juntos aqui. Que legal. Aí eu pagava da minha grana, porque eu não podia estar lá toda noite, porque eu estava em cartaz às vezes. E daí começou a nossa relação, parceria sensacional. Ele hoje em dia cuida do Eva Hers, do Vivo e do Porto Seguro. É isso. Entre outras coisas. Daí, voltamos para você. Tô te interrompendo demais. Não, mas eu não sabia que legal isso do André Ascioli. Cara, você dá um norte absurdo pra vida dele. E eu lembro que muita gente... Adoro isso. Dei aula por 11 anos, adoro fazer parte, ter feito ter tido um papel importante na vida de alguém é um barato, né? Exato. A gente normalmente relaciona isso com casamentos e namoros, né? Mas que também acontecem. Mas essas parcerias e os elencos que a gente eventualmente vive e das pessoas nos transformarem e a gente transformar os outros é o que há de mais bacana. Seja através do trabalho artístico ou da vida, né? É verdade. Nani People falou disso como
fechamento. De tudo que ela faz, a importância de transformar. E quando ela percebe a transformação em alguém, o quanto isso já valeu qualquer coisa. Esse é o princípio do nosso trabalho, eu Sim, acho. Exatamente. Você começa por quê? Porque você quer transformar a maneira que os outros te assistem, te veem, te percebem, você passa a existir através do trabalho, da música, da arte. Por que a gente faz arte? Vocês fizeram arte? Vocês têm essa resposta já? Cara, porque a gente sempre comenta muito que a gente queria ter um lugar pra colocar o que a gente pensa, que a gente sempre fala que a gente sempre foi chamado pra contar as histórias das outras pessoas. né? Por mais que a gente sempre fique com dignidade, feliz, às vezes personagens legais pra que a gente falar, mas peraí, cara, e o que eu quero contar? E o que eu quero comunicar? Então acho que isso pra gente é o que é o que Então, o aí a preenche. pergunta é, se você tinha algo a comunicar, algo a dizer, por que você não conseguiu fazer isso na vida? E só na arte? Porque a gente era deslocado na vida, a gente era imperfeito, desencaixado. Todos nós, de alguma maneira. E a arte, sei lá, para nós o teatro, a interpretação, para alguns música, quadro, enfim, a arte, completa essa ligação, essa comunicação, essa transformação. É o que a gente tava falando, acho que foi com o Milen aqui, né? Fala assim, cara, Milen, tem, isso. tem uma coisa que é inexplicável, né? Às vezes você vai pro teatro e você apresenta para 7 pessoas, mas você sai dali transformado, né? Você fala assim, cara, alguma coisa acontece quando eu estou no palco em relação com a plateia. Sim, quando a comunicação se estabelece. Esse encontro do teatro, é inexplicável, né? E faz muito sentido quanto é pra gente e pro outro também, né? Sim. Você falou. Você não tá conseguindo fazer a sua pergunta? E eu já ia brincar. Mas tá bom, podia ser um Cara, podcast eu vou te mandar assim por inteiro. e-mail, Você tenta, você vai cortando. Tenta, você corta. Pior que já me veio uma outra pergunta aqui. Não, esquece essa. Eu vou guardar, eu vou manter essa daqui. Eu porque prometo você- que eu não interrompo. Não, porque você tava falando quando você foi falar com o dono da Livraria Cultura pra montar o teatro, falou, cara, ninguém mais lê livro e tal. E naquela época também já tinha gente que falava, bicho, pô, o teatro, não sei o que. Como é que você acha que tá o teatro hoje, cara? Esquece a pandemia. Essa era a pergunta? Não, essa é a Ah. nova. A outra eu já guardei pra daqui Pô, a outra é pouco. mais fácil ou mais difícil A que outra essa? é mais fácil. Não, porque não é no contexto de pandemia, não. Eu tô falando, e não tô falando só de governo, não. Eu tô falando como o mercado mesmo, cara. Como você vê o teatro hoje em dia? Eu vejo o teatro ainda com um lugar na sociedade, um lugar ele ainda necessário. Isso é uma primeira questão, né? Ele ainda é necessário, ele ainda é útil. Ele ainda é belo e um lugar de uma grande transformação pessoal, necessária e útil. Então isso é bacana. Mas vejo com grande preocupação. A gente perdeu muitas salas durante a pandemia. Acho muito difícil fazer teatro hoje em dia no Brasil, porque é muito difícil se viver de teatro no Brasil. E tem alguns assuntos que são proibidos mesmo para a classe. Por exemplo, meia entrada. Eu sou absolutamente contra a meia entrada, porque eu sou absolutamente contra você impossibilitar a pessoa que faz aquele trabalho viver dele. E acho que é o que acontece com a meia entrada. Da maneira que a gente tem hoje, a meia entrada obrigatória. Acho que quem quisesse botar, poderia botar como qualquer democracia. Esse é um dos assuntos que a gente precisaria discutir. Eu acho que a Lei Rouanet... Acho que o governo paga para você fazer e paga para as pessoas te assistirem. Quanto você limpasse essa relação, deixasse ela mais livre, ela poderia acontecer de uma maneira mais eficiente, guardando o dinheiro do governo para apoiar iniciativas, seja iniciativas de grupo, como a gente teve o Fomento aqui em São Paulo, que é maravilhoso, ou iniciativas com os mais jovens, com quem está começando, ou iniciativas de alguma maneira diferentes e especiais. Ou até mesmo iniciativas de grupos que já existam, ou pessoas que já existam, desde aí, por exemplo, que ele possa se devolver o investimento que foi feito no seu trabalho. Ou seja, há uma questão financeira, legal, de dinheiro a ser resolvida por nós, e também há uma relação de comunicação com as pessoas. O teatro precisa chegar nas pessoas. Eu vejo com grande preocupação, mas talvez seja uma encarnação minha, de que ninguém com menos de 20 anos admira um ator brasileiro. Um ator brasileiro? Exato. Se você perguntar para alguém de menos de 20 anos, de 15 anos, sei lá eu, qual é o seu ator preferido brasileiro? Vai ter dificuldade de te falar. Vai te falar um Vai falar cara um de stand-up, Um vai stand-up. falar um cara de YouTube, mas não vai falar um ator. É verdade, bem provável.
Porque não Começa a chorar conhece. agora. Porque não vê o trabalho dos atores brasileiros. A não ser que eles estejam numa série que faça muito sucesso em algum canal de streaming. Então, eu acho que isso leva menos gente ao teatro para ver peças, né? Também. Assim como eu acho que, por outro lado, os atores também estão tentando ser notados, percebidos, admirados e ter essa conexão com o público, procurando dentro dessas diversas plataformas. Mas vejo com grande preocupação, cara. Agora também com grande curiosidade. Porque agora a gente está voltando, vai voltar. E vamos ver como vai dar. Tem gente que tem a teoria de que o público vai lotar porque está com saudades e quer ter essa vivência, essa experiência E tem gente que fala que não, que as pessoas se acostumaram com a pandemia, vão ficar em casa, a internet, a preguiça, o trânsito. Bombou. E que tem muita coisa boa em casa e que ninguém vai querer sair de casa. Eu acredito que quem é público de teatro vai voltar sedento. Mas esse jovem, eu acho que a gente já tá perdendo cada vez mais. É que o público de teatro parece só diminuir, né? A nova geração não vira público de teatro. Uma vez o Marco Antônio Braz falou um negócio no ensaio muito bom. Ele falou, se todo mundo que começasse a estudar teatro e desistisse, pelo menos se mantivesse público, a gente tava feito. É verdade. Ó, quando eu falo da minha entrada, é doido falar assim solto, né? Talvez nem devesse ter falado, porque é um assunto que é legal discutir mais, e as pessoas podem pegar uma frase ou outra e ficarem irritadas. Tem muita gente que não gosta de falar porque fala que você vai perder o público com os jovens. A minha entrada não é boa para ninguém, inclusive para o mais jovem. A ideia, a concepção dela, assim como a concepção da Lei Rouanet, são concepções muito boas. A gente vai achar um jeito de estimular o mais jovem, o estudante, a ir ao teatro. Esse pensamento é maravilhoso, é perfeito, porque o teatro, a arte, faz parte da educação e da construção de um povo. A maneira que ela acontece é uma maneira que só o artista paga por isso. E é injusto. E inviabiliza produções. Inviabiliza, na grande maioria das vezes, as pessoas viverem das produções que fazem. Só Entendi. Pouco por aí. Faz sentido. Eu vou voltar agora na minha pergunta lá, focando mais na... Deu uma pesada, tava tão bonito. Não, mas vou falar legal, da... é uma coisa que você tem necessidade de esclarecer, até porque é isso. Eu até tenho dúvida com relação à Lei Rouanet. Nossa, eu tenho várias questões com a maneira a gente que já se abordou usa. isso Já, em sketches, por os dois viés, né? Porque hoje existe uma demonização da Lei Rouanet meio ignorante. Hoje tá muito delicado falar, né? Porque parece que mas a gente já colocou isso em sketches sobre as duas óticas. A ótica também o Will escreveu um roteiro muito bom sobre o marketing das empresas decidindo o que é cultura no país. É claro. Não, assim, se a gente começar a falar disso, realmente a gente não vai falar de outra coisa e a galera já deve ter desligado na hora da minha entrada. Mas assim, de novo, a ideia da Lei Rouanet é muito boa. Você vai estimular a cultura, o governo não tem dinheiro para isso, você precisa certificar que esse dinheiro vai para cultura, então vamos fazer isso. Aliás, essas leis e essas certificações, entre aspas, existem para todos os setores. Existe para educação, o governo é obrigado a gastar uma grana em educação, em saúde e tudo mais. Esporte, ciência. Você terceiriza as escolhas desse dinheiro para os diretores de marketing das empresas. E é natural que eles escolham aquela peça ou aquele artista que eles gostam mais e que tem mais a cara do marketing daquela empresa. Exato. Então, mas é que foi pensada para fazer isso, mas de que uma maneira fosse corrigido com o governo investindo em outros tipos de trabalho, ou que uma parte desse dinheiro fosse para um fundo que fosse para outro tipo de trabalho. E, de alguma maneira, essa compensação nunca aconteceu de maneira eficiente. Sim. Além de outras distorções também. O problema é que é isso que o Lavan falou. A gente está vivendo um momento tão obscuro que discutir isso parece que a gente está demonizando a cultura, né? Isso, coisa que a gente já discutiu com mais facilidade. Hoje já fica tipo, nem vamos falar nisso porque é lógico. Porque é um problema. Mas há coisas que acontecem nesse país que só acontecem porque tem apoio da iniciativa privada e é maravilhoso que seja assim. O Grupo Corpo, a Débora Coker, os museus. Exato. Quanta coisa legal nesse país que só acontece porque tem iniciativa privada. E é Lei Rouanet, não é? E é Lei Rouanet. Em muitos casos, sim. E mesmo na Olimpíada. Porque, assim, na o que Olimpíada acontece é o você seguinte, descobre às vezes que um atleta que saiu do nada, ele só tá lá porque alguém deu suporte pra mas ele. Hoje em dia, por exemplo, nós, atores, se fala com um cara e aí metade, né, uma grande parte do país que não entende da Lei Rouanet, quando você fala assim, sou ator, o cara fala assim, ei, mama na Lei Rouanet. Pô, enche o saco, né, velho? E o cara que enche o saco, eu acho que tem essa virou um estereótipo. Virou essa repetição Para um tipo de poder,
é maravilhoso que o ator seja um grande canalha. Claro. Porque qualquer Nossa, coisa que o cara. artista venha a dizer é um grande canalha que está dizendo, portanto, tudo que ele está dizendo, ele tem algum interesse, ele tem alguma coisa. Não acredite neste cara. Então você mata todo um tipo de opinião contrária, um tipo de opinião provocativa que poderia ter sido levada a séria e discutir esse poder. Nossa, cara. E aí eu falei, cara, mas a gente tá falando da Lei Rouanet. Pô, minha filha fazia um coral que era subsidiado, teoricamente, pela Lei Rouanet. Aí começou tiraram, cortaram, acabaram o coral. Então, que era coral. Pô, então tanta coisa que a gente se perdeu por causa disso. Exato. Mas enfim.